Shalom, a paz do Senhor para todos, amigos, irmãos, e para mais uma carta de Paulo. Hoje é a carta de Paulo aos 1 Coríntios. Vamos aprender o que por que Paulo teve que escrever essa carta aos Coríntios. Então vamos lá, a palavra de Deus, quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe a todos vós. Epístola de Paulo aos Coríntios. Essa carta identificada no autor Paulo, chamado apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e acompanhado de um irmão Sóstenes. Ele era o copista dessa carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1 de 1 aos Coríntios. Essa carta teve a sua escrita 55 a 56 depois de Cristo. Então nós vemos Paulo, o apóstolo amado do Senhor Jesus, teve essa incumbência de escrever essa carta para os Coríntios. Coríntio, uma igreja que ele mesmo levantou e depois viajando para outros lugares, e teve que depois escrever essa carta por necessidade que os irmãos tiveram ali de conhecer mais a Escritura Sagrada. Dois fatores estão por trás da composição da carta aos Coríntios. Primeiro, Paulo recebeu relato desta igreja que deixou preocupação. Segundo, havia chegado uma delegação de Coríntio ou com carta pedindo conselhos sobre várias questões. Então, várias questões doutrinárias da igreja. Aquele tempo era difícil, não como hoje, que todos nós temos a Bíblia Sagrada. Aquele tempo não tinha essa facilidade que tem hoje. Então Paulo foi obrigado a escrever essa carta aos Coríntios por problemas que já estavam acontecendo ali na igreja. Cristo é o centro da mensagem da epístola do princípio ao fim. Saudações de Paulo aos irmãos de Coríntio. A vocês, graças e paz da parte de Deus e de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 e 3. Então Paulo já escreve a sua carta saudando os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. E a carta, dessa carta tem do começo ao fim, ela fala, a mensagem central dela é a pessoa de Cristo. A mensagem de Paulo: os homens jamais conhecerão a Deus por sua própria sabedoria, mas pode vir a conhecê-lo por meio de Cristo, a própria sabedoria de Deus. Então, 1 Coríntios 1 e 21. Então, a sabedoria humana não tem como conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, mas através de Cristo, que Ele é a sabedoria de Deus, há a possibilidade de alcançar o conhecimento de Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a mensagem de Deus, a pregação, é uma loucura a cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ensinamento de Paulo: é Deus que se achega aos homens em busca deles, e não o contrário. 1 Coríntios 1, 27. Então, não é o homem que procura Deus. O homem não vai, sabe, porque não tem condição. Somente uma revelação de Deus pode o homem encontrar Deus. Então, é Deus que vem de encontro com o homem e se revela quando uma pessoa procura buscar Deus. Então, Deus se revela para ele. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então Deus trabalha de uma forma que o mundo não pode compreender. Porque a fraqueza de Deus
é mais forte do que a sabedoria dos homens. Mensagem do apóstolo Paulo. Os poderes das trevas têm sido derrotados por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. 1 Coríntios 2:6. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele é imortal. Então ali ele destruiu a morte com a sua morte e ressurreição. Porque o gangrilhão da morte é o pecado. E Jesus não tem pecado, então não tinha como a morte matar o Senhor Jesus. Então o próprio Jesus foi quem entregou o Espírito ao Pai. Não foi a morte que pôde matar Jesus. Ele entregou o Espírito ao Pai e depois de 3 dias ressuscitou dentre os mortos. Todavia, falamos sabedoria entre perfeitos, não podem a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Então a sabedoria do homem é loucura para Deus. Mensagem de salvação, Paulo. Aquele que se achegam a Deus recebe a revelação do seu ministério, por intermédio do Espírito Santo, 1 Coríntios 2:10. Então, quando uma pessoa se chega a Deus, só dele que ele se pensar, desejar, então Deus já se revela para ele. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, é o Espírito Santo que faz as revelações de Deus. Revelação de Paulo. Cristo é o poder supremo da natureza. 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, todas as coisas, mesmo nós sendo pastores, pregadores, missionários de Deus, tão somente podemos plantar. Somente Deus pode dar o crescimento da obra. Então, Paulo plantou em toda a Ásia a palavra de Deus, e Deus fez crescer a igreja de uma forma sobrenatural em toda aquela província. Mensagem de Paulo. Cristo é o juiz supremo e espera a obediência dos seus mandamentos. 1 Coríntios 4:5. Então ele é juiz supremo e ele espera que nós obedecemos a sua palavra. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, Deus é quem fará o julgamento. Ele tem o dia certo para julgar todas as coisas. E ele deixa uma mensagem para nós: não julgueis antes do tempo. Somente Deus tem esse poder para fazer o julgamento. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade, Atos 18 e 11. E nesse tempo ele gerou esses crentes em Corinto, 1 Coríntios 4 e 15. Então, milhares de pessoas se converteram ao Evangelho. Paulo passou ali em Corinto, uma grande cidade, com quase 400.000 habitantes naquela época. Depois que Paulo foi para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, de lá mandou essa carta para a igreja de Corinto. Então, lá em Éfeso foi que ele escreveu, provavelmente estava preso, e dali escreveu essa carta para os irmãos em Coríntio. Essa primeira carta certamente não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele escreveu outras cartas, porém não temos conhecimento dela. Paulo faz referência a essa primeira carta que escrevera. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. 1 Coríntios 5 e 9. Então, nessa primeira carta ele tinha já trazido essa mensagem para a igreja de Corinto: não associeis com os impuros. Pregação de Paulo aos irmãos de Corinto. A morte de Cristo significa a nossa redenção da servidão. 1 Coríntios 6 e 20. Então Cristo morreu para nos salvar. Ele nos resgatou da servidão
A morte de Cristo é um resgate em nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos comprados por um bom preço. O preço foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o preço das almas que Jesus comprou. Então, todos que vêm a Jesus, ele é lavado no sangue de Jesus, ele recebe o perdão dos pecados, o nome dele é escrito no livro da vida, e ele passa a sair das trevas para a maravilhosa luz. Revelação de Paulo dos mistérios de Cristo. Cristo é que ordena providencialmente aos acontecimentos entre os homens. Então, somente Cristo, 1 Coríntios 7,7, é que faz todas as coisas. E há diversidades de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todo. Então, o poder de Jesus é ilimitado. Cristo é que ordena providencialmente os acontecimentos entre os homens. Então, Deus é quem trabalha o operar e o efetuar. A fé e a convicção da salvação de Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. Então, a convicção de Paulo, que Jesus, a pregação dele ali em Coríntio, escrevendo a carta, e que Cristo é o verdadeiro Deus. Ele esclareceu isso pela revelação do Espírito Santo. Assim que quanto ao comer ou das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então somente há um Deus, somente Deus nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo prega com convicção o Evangelho. Vários aspectos da redenção nos são oferecidos. Cristo é a rocha, o sustentador, o supridor das necessidades espirituais. 1 Coríntios 8,6. Então, Cristo é Ele que sustenta, é Ele que supre a necessidade espiritual de cada um de nós. E beberam todos eles da mesma bebida espiritual, porque a bebida é a pedra espiritual, que eu segui, e a pedra é Cristo. Então, todos o Antigo Testamento, Israel que bebeu da pedra, a água que saiu da rocha, aquela rocha simboliza Cristo. Então, todos beberam de uma bebida espiritual. E essa pedra é uma só, é Cristo. A salvação só tem em Cristo. Na pregação de Paulo mostra que Cristo é Deus Todo-Poderoso. Cristo é o alvo final da criação. 1 Coríntios 8,6. Então, ele apresenta Cristo como um alvo final da criação. Então, Cristo ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Todavia, para nós há um só Deus, Pai, que é tudo e para quem nós vivemos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, todas as coisas são dele. Ele domina todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para Ele. São todas as coisas. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Paulo revela aquele que tem a vida abundante. Cristo é o alvo supremo da vida. 1 Coríntios 15, 28. Então ele é supremo. A vida está com Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser para mim. Então ele é o supremo, é o alvo supremo da vida. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também, mesmo o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no final do século, Deus fará novos céus e nova terra, e todos vamos viver juntos, e haverá uma comunhão total. Cristo e o céu e a terra, novo céu, nova terra,
nova cidade e Deus, o Pai, estará conosco e nós seremos seus filhos e Ele será o nosso Deus para toda a eternidade. Paulo revela o mistério da salvação, a vida eterna, por meio da ressurreição. Não é dado por meio, a nós é dado por meio de Cristo. Então Cristo morreu e ressuscitou. Então, como Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos na vinda de Jesus. Será no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptível e nós seremos transformados. Então isso será no abrir e fechar de olhos. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, a igreja vai ser arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós estivermos vivos, seremos arrebatados, encontrará o Senhor nos ares e assim estaremos com Ele para sempre. E vamos ver Ele assim como Ele é, estaremos com o Senhor para sempre. Um estudo cuidadoso de 1 Coríntios nos ajuda em nossa busca da vontade de Deus. Então, essa carta, ela traz essa vontade de Deus para nossas vidas. Ela inclui nesse capítulo uma exortação que bem resume a mensagem prática do Evangelho. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16 e 14. Então tudo se resume em amor. Tudo que nós for fazer, todas as coisas devem ser resumidas no amor. O amor é a peça principal das bênçãos de Deus, da vontade de Deus em nossa vida. Nessa conclusão, Paulo revela o maior segredo de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 1 Coríntios 13 e 1. Então veja bem, o maior segredo é o amor. Amar o próximo, amar os irmãos, perdoar 70 vezes 7 por dia. Então a cobrança de Deus para todos nós é o amor. Então Deus é amor. E quem ama, então ele terá Deus na sua vida. E aqui Paulo deixou no versículo 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios, assim permanece agora essas três: fé, esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor. Então o amor, ele permanece na glória para todos sempre. O amor é algo extraordinário que não deva faltar na sua vida. Então ame o seu semelhante, a sua família, os irmãos da igreja, porque isso é precioso diante de Deus. E Paulo despede, escrevendo na sua carta, 1 Coríntios 16, 23 e 24, e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Aí está a conclusão da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele deixando as suas últimas palavras. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Esta é a palavra de Paulo. A graça do Senhor Jesus seja convosco, agora e para todos sempre. Amém? Shalom e a paz do Senhor para todos.